Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, e estamos aqui hoje para trazer mais algumas informações a respeito de Portugal. Em especial, hoje nós vamos falar a respeito de estudar em Portugal. Sim, estudar em Portugal. Isto é o projeto, isto é o sonho de muita gente que está aí do lado do Brasil. Sejam jovens, sejam pessoas já com formação, né? E vamos falar do pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Vamos ver? Acompanhe o nosso vídeo e nós teremos a satisfação de lhe mostrar o pulo do gato. Mas antes, queria lembrar, inscrevam-se em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho. Marcando o sininho, automaticamente o YouTube se encarrega de avisar vocês a cada novo vídeo, a cada novo material postado aqui no canal. Dito isto, vamos passar a nossa vinheta e em seguida retornamos com o tema de hoje, que é estudar em Portugal, visto e o pulo do gato. Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Vamos então tratar do tema de hoje, que é estudar em Portugal. Por que é que este tema está retornando ao nosso canal? E certamente vai retornar inúmeras outras vezes, porque nós nos aproximamos de uma época aqui em Portugal em que são realizadas as provas de admissão no ensino superior. Quando você termina o seu curso secundário aqui, tem que se prestar uma prova, tem que se aproveitar as notas para conseguir o ingresso no ensino superior, seja numa instituição pública, seja numa instituição privada. Então este calendário começa no segundo semestre, os calendários escolares aqui em Portugal são diferentes dos calendários brasileiros, portanto há uma diferença no início das atividades escolares aqui em relação ao Brasil. Então nós estamos nos aproximando desta época. É época de pensar em provas, é época de se preparar para isto, porque muitas vezes você precisa fazer o nivelamento, você precisa fazer provas em determinadas disciplinas para conseguir ingressar no curso que você pretende aqui em Portugal. Ou ainda, aqueles que já têm formação acadêmica no Brasil e pretendam vir para fazer um mestrado ou um doutorado, são estas as oportunidades que se abrem anualmente aqui em Portugal. Mas aonde nós vamos então chegar? E por que é que nós estamos aqui para falar disto? Nós estamos aqui para falar disto porque o correto, a forma correta de você obter esta chance, esta oportunidade de vir a Portugal, se dá através de um pedido de visto de estudante aí no consulado português no Brasil, ou nos escritórios do consulado, através da VFS, e agora também através do sistema eletrônico de pedido de visto, que neste momento, em face da pandemia, estão com as atividades encerradas, tanto aí no Brasil quanto aqui em Portugal. Inclusive o pedido eletrônico de visto também está encerrado. Dito desta forma, nós queremos então dizer para os senhores que é possível sim, É possível conseguir uma vaga na faculdade através do visto. Mas o visto requer uma série de formalidades previamente preparadas e organizadas, que são encaminhadas ao órgão consular, que então, fazendo análise dos documentos e do seu pedido, vai ou não conceder o visto para que você venha a Portugal. Esta é a maneira correta e é assim que deveria de funcionar. Eu disse deveria, deveria. Porque existem aí alguns detalhes que não são ilegais, não é? Nós não estamos aqui para incentivar ninguém a fazer a coisa errada, mas isto se aplica principalmente para aquelas pessoas que eventualmente já estão em Portugal. Portanto, eu vim para Portugal, eu estou em Portugal e quero me regularizar em Portugal. Qual é a primeira coisa que se pensa? Bom, eu preciso arrumar
uma atividade, eu preciso arrumar um emprego, não é? Isso é o mais comum para as pessoas conseguirem se regularizar em Portugal. Mas existe uma outra opção, uma outra possibilidade, que muitas vezes é descartada até por falta de conhecimento, né, do grande público. Você pode muito bem se regularizar em Portugal através do estudo. Sim, através do estudo. Você já está aqui, você já entrou legalmente em Portugal, portanto, você tem que comprovar a entrada legal em Portugal, isto é crucial para este processo. Né? E uma vez você conseguindo provar a entrada legal em Portugal, você abre uma janela, abre uma porta, como queiram, para buscar a sua autorização de residência através do estudo. Isto é possível. Tem desvantagens em relação ao visto, e são inúmeras as desvantagens. Note, você leva aí 60, 90 dias para conseguir um visto no Brasil. Uma vez com o visto na mão, você vem a Portugal, você tem um prazo de até 45 dias, em torno disto, para dar entrada no seu pedido junto ao CEF e obter a sua autorização de residência. Em se tratando de estudo, são estes os procedimentos que devem ser tomados, né? São estas as medidas que devem ser tomadas para você conseguir a sua autorização de residência. E ela será concedida de acordo com o curso, de acordo com a duração, não é, do curso. Então imagine, um curso de 2 anos, eu vou ter que provar a cada encerramento de período escolar que eu estou matriculado, que eu tenho frequência, né, porque também não é pedir um visto para estudo e depois não estudar. Vai trabalhar e deixa o estudo de lado, porque tem uma autorização de residência por estudo. Note que o CEF é bonzinho, mas também não é tanto, né? Então, isto acontece. A pessoa vem, faz, não consegue comprovar o estudo, perde a autorização de residência. Mas aí vamos falar um pouco das vantagens de quem vem com o visto. Primeiro, entra legalmente. Portanto, já não tem estresse no aeroporto no momento da chegada. Ou seja, eu não preciso me preocupar com que o agente vá me fazer uma série de perguntas e possa impedir a minha entrada porque eu não estou vindo como turista. Eu estou vindo com o visto consular de estudante. Primeira vantagem. Segunda vantagem. Você vai e consegue fazer o seu agendamento no CEF de uma maneira mais célere e consegue obter a sua autorização de residência também num prazo menor, mais célere, portanto, do que aquelas pessoas que vêm para Portugal a turismo com intenções de ficar em Portugal e aí saem atrás do NIF, que o estudante já fez lá na frente quando começou com o processo de pedido de visto. Aí ele vai fazer o seu atestado de morada, aí ele vai buscar uma abertura de atividade, aí ele vai buscar a sua inscrição na Segurança Social, aí ele precisa do número do utente, aí ele precisa de contribuições suficientes para tocar a vida adiante e ir até o CEF, artigo 88, artigo 89, faz a marcação, espera mais ou menos 1 ano e meio ou 1 ano, vamos dizer assim, para ser chamado ao CEF, para daí comparecer numa data futura ainda, né, para somente então ele fazer a tomada das impressões digitais, fotografia, ou seja, fazer a tomada dos dados biométricos e com isto, finalmente, depois de 1 ano e meio, quase 2, este é o prazo médio hoje, obter a tão esperada autorização de residência. Veja, eu estou falando aqui de quase 2 anos, enquanto que quem veio com o visto de estudante resolve isto rapidinho. Então você que vem, entra e quer conseguir o visto através de um ingresso numa instituição de ensino, é possível, só que você vai enfrentar esta dificuldade. E não só esta. Quem vem com o visto tem mais vantagens. Quem vem com o visto não vai precisar, portanto, declarar renda suficiente e comprovação de contribuições com o Estado, ele não vai precisar, procurar fila de emprego,
Não, nada disso. Você até pode procurar um emprego para ajudar a se manter aqui, né, para ter subsistência, para ter uma qualidade, um padrão de vida melhor, para se ocupar no tempo vago. Tudo isso é possível. Mas não é como aquele que vem exclusivamente de turista. Outra vantagem para quem vem com o visto, você chega em Portugal, junto consigo pode fazer os pedidos de reagrupamento familiar no mesmo ato, no mesmo pedido. Você já faz o seu pedido e faz o pedido daqueles que lhe acompanham. Então, se o seu pai ou a sua mãe querem vir juntos, né? Ou se o seu esposo vem junto, você no mesmo ato faz isso. Enquanto que, se fizer pelo sistema paralelo, pelo pulo do gato, chamado aqui, dei o nome, inventei, né? Você primeiro precisa da sua autorização de residência, que vai levar aí 2 anos, para então poder fazer o reagrupamento familiar. Nota que você vai ficar aqui, se alguém vier consigo, vai ficar aí praticamente 2 anos sem documento, né? E se tentar, ele vai entrar na mesma fila que você entrou, então vocês vão disputar a mesma vaga, vão disputar o mesmo lugar, ou você só vai poder fazer o reagrupamento depois de ter a sua autorização de residência. Porque na outra alternativa, ele também vai procurar uma autorização de residência, mas não por reagrupamento. Normal, como se ele estivesse só aqui. Então note, é possível de uma forma e é possível de outra. As diferenças são gritantes no que diz respeito a prazos, no que diz respeito às burocracias, no que diz respeito ao desgaste mental, desgaste psicológico que isso causa nas pessoas que ficam naquela dependência, naquela situação de não se sentirem seguras, de não se sentirem, em certos casos, até amparadas pelo Estado, porque podem faltar documentos. Na época da pandemia agora foi claro isso. Muita gente estava aí na fila da manifestação. Por sorte, o governo português, muito bonzinho, foi lá e liberou, ok, vamos considerá-los legalizados para efeito de obtenção do número de utente e assim conseguirem atendimento médico e hospitalar durante a pandemia. Mas isto não é uma situação definitiva, isto não quer dizer que estas pessoas estão legalizadas em Portugal. Isto foi uma coisa provisória e que com o final da pandemia, estes números, conforme já foi informado, devem ser suspensos. Portanto, você volta para o início da fila, aguardando manifestação de interesse, aguardando residência, para então ir buscar o seu número de utente definitivo. É assim que vai funcionar. Isso já foi anunciado pelos órgãos aqui em Portugal. Mas vamos lá, voltamos ao caso do estudante, então. Agora, vamos falar então daquelas pessoas que estão aqui e que vão se beneficiar ou vão utilizar o pulo do gato. Gente, não é só o trabalho, né? Não é só esta a única maneira que o Estado português oferece para aqueles que estão aqui e que entraram legalmente obterem a sua autorização de residência. Portanto, se você está aqui, né, tem dificuldade em arrumar determinados documentos, você pode, se tiver condições, candidatar-se a uma vaga numa instituição de ensino superior, numa instituição, inclusive, de ensino técnico profissional, numa instituição de ensino que ofereça cursos de técnico a nível de 2º grau, que são os nossos cursos brasileiros chamados de tecnólogos, que são cursos de nível superior, mas não são os cursos de graduação a nível de bacharelado, ou como aqui em Portugal são chamados, de licenciaturas. Mas veja que através desta inscrição, se você for aceito por uma instituição dessa, você tem condições de fazer um pedido de autorização de residência. Espero que tenha ficado claro. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês a noção do que é um processo e do que é o outro processo. Mas se ainda assim tiverem dúvidas, e eu acredito que devam ter, não é? Porque a coisa não é tão simples assim de ser resolvida, entrem em contato, né? Mandem os vossos comentários aqui embaixo, né? Ou então, melhor ainda, porque é uma coisa que muitas vezes é
né, meio constrangedor, eu tenho, mas eu vou expor a minha pergunta, a minha dúvida, nós deixamos aí o nosso e-mail, né? Nós temos as nossas mídias que estão aqui embaixo na descrição, estão na bio do vídeo, então façam uso dessas mídias. Estamos aqui embaixo, aqui na tela está aqui, ó, o meu Instagram, o @RenatoKoprowskiDV. Encaminhem suas dúvidas, encaminhem os seus questionamentos diretamente pelo Instagram e a gente terá a maior satisfação em responder as vossas dúvidas e esperamos que, resolvida a situação da pandemia, tudo se resolva e você possa vir para Portugal. Neste momento, vivemos uma situação atípica, ainda sujeita a um agravamento, porque previsão de abertura de espaço aéreo é dia 30 de junho, mas já foi dado o sinal de alerta que, se a União Europeia fizer a recomendação para que determinados países tenham restrições no que diz respeito à ida e volta, né, dos voos, dos passageiros, e o Brasil se encontra entre um destes países, lamentavelmente, então pode ser que vocês tenham grandes dificuldades de conseguir chegar até Portugal, mesmo depois do espaço aéreo aberto. Fiquem ligados, fiquem atentos, nós manteremos vocês informados aqui através do canal, tá? De uma maneira geral, porque isso envolve todos, não só quem vem estudar, quem vem trabalhar, quem vem estudar, quem vem fazer turismo, quando estiver liberado turismo, não é? Quem vem com visto de aposentado, quem vem com visto de empreendedor, enfim. Pelo menos quem já tem um visto em mãos, ele já tem uma autorização do Estado português para vir. Mas quem nem visto tem, quem está na fila do visto, não arrisque, não tente, porque você vai encontrar dificuldades. Normalmente já estão encontrando dificuldades na hora do embarque, porque determinadas companhias estão fazendo o monitoramento e estão fazendo a verificação. Se não tiver residência, se não for cidadão europeu, não embarca. E algumas deixam embarcar e aí o problema estoura aqui em Portugal, estoura na França, estoura na Espanha, quando você chega. Porque aí você vai ser impedido e vai retornar. Feito tudo isto, dito tudo isto, sucesso, muito boa sorte e até a próxima. Um grande abraço a todos.